Bem-vindos e bem-vindas, este é mais um Crivella Convida, episódio de número 45. Eu já vou anunciando aí para as pessoas que nos acompanham no YouTube ou na nossa modalidade em podcast, no Justificando, que em novembro nós vamos fazer um ano que estamos com o programa no ar e agradecemos todas as pessoas que têm nos acompanhado nesse um ano de esforço de travar aqui várias discussões que são importantes para o movimento sindical, para os movimentos sociais, para a política no Brasil, para a democracia no Brasil, que são os objetivos desse programa. Hoje nós temos um convidado muito especial, ele é um grande batalhador, o Francisco Gerson Marques de Lima, que é procurador do trabalho, é uma pessoa fantástica, o currículo dele tem coisas absolutamente desafiadoras, ele fez direito, ele fez pedagogia, ele foi advogado, ele foi juiz do trabalho e depois entrou no Ministério Público em 1993, ainda em Pernambuco, onde ele iniciou a trajetória profissional dele. Depois ele provavelmente permutou, né? Não sei se eu estou correto, porque eu não sei se eram todos da mesma região, foi para o Ceará, e lá no Ceará ele já era muito conhecido pelo trabalho que ele desenvolveu em Pernambuco, mas no Ceará vamos ver que ele aí foi que decolou mesmo. Ele fez várias coisas inovadoras no Ministério Público Regional, Ministério Público do Trabalho Regional, da Regional lá do Ceará. Ele criou uma coordenação que eu não me lembro, depois vamos conversar um pouco sobre a trajetória disso, o nome se era coordenação, mas foi exatamente o núcleo para a promoção da liberdade sindical que inspirou a criação da CONALES, que é a Coordenação de Defesa da Liberdade Sindical, de promoção da liberdade sindical, que funciona em nível nacional do Ministério Público do Trabalho. Então foi um trabalho absurdo, foi digamos aí uma dedicação que criou essa inovação, e essa inovação foi exportada para o Brasil inteiro. Agora, lá no Ceará, ele fez outras coisas extremamente desafiadoras. Ele já tinha ali na passagem em Pernambuco já desenvolvido vários trabalhos digamos, de garantia, cumprimento dos direitos dos trabalhadores individuais, etc. E no Ceará ele acrescentou essa agenda sindical, inclusive de pôr os sindicatos para chacoalhar um pouco também, né? que estavam na zona de conforto, e se envolveu em várias discussões, inclusive contra os juízes classistas. Tem todo um trabalho, esse trabalho que o Dr. Jefferson, toma a liberdade aqui de chamá-lo de Dr. Jefferson, desenvolveu no Ministério Público do Ceará, pautou, agendou em nível nacional essa discussão, e que depois foi ter uma influência muito grande, ao fim e ao cabo, com a emenda constitucional que pôs fim a essa figura que, digamos, tributária aí do modelo varguista, na sua acepção mais autoritária e na acepção de cooptação do movimento sindical, né? Trazer para dentro da Justiça do Trabalho a representação sindical, que não contribui em nada para construir um sistema moderno e dinâmico de relações de capital e trabalho. Seja bem-vindo, Dr. Gerson. Nós gostaríamos também de discutir aqui com você a sua trajetória acadêmica também, que também nesse campo é inovador. Já vou dizendo aqui para as pessoas que nos acompanham que nós teremos aí um segundo episódio, não do Crivella Convida, mas dos seminários que nós fazemos de formação para discutir eleições sindicais. Aí o Dr. Gerson só vai se dedicar a esse tema. Então nós não vamos explorar muito aqui, sabemos que é conhecido no Brasil, inclusive, por estar cuidando desse tema de eleições sindicais, que é muito importante, estimulando um debate de construção de regras democráticas dentro dos sindicatos, que é um tema muitíssimo importante, mas já vou dizendo que isso vai ficar, Dr. Gerson, por segundo. Nós vamos fazer provavelmente a semana que vem, aí discutir eleições sindicais, vamos fazer um webinar exclusivo para isso. Então, hoje aqui vamos conversar sobre a sua experiência profissional. Eu queria que falasse um pouco da sua trajetória e falar também da sua carreira acadêmica, que é muito rica. Tem não só mais de 2 dezenas de livros publicados, me disse aqui um pouco antes, são 25
livros publicados, e tem 2 livros muito importantes, né, que são agora recém-publicados, a Lei de Greve Anotada pela LTR, e um tema que não quer calar, que está voltando outra vez para a ordem do dia, que é uma discussão sobre a reforma sindical e da PEC 196, que nós, de Crivella Advogados, já tivemos o prazer e a honra de realizar um seminário dia 5 de fevereiro em São Paulo. Doutor Gerson, seja bem-vindo. Eu gostaria que o senhor contasse aqui um pouco para as pessoas que nos acompanham, um pouco da sua trajetória, toda essa trajetória riquíssima, que é uma verdadeira inspiração para as novas gerações do Ministério Público e também para a advocacia sindical, que tem muito a aprender com a sua experiência. A palavra é sua, doutor Gerson. Opa, muito obrigado, doutor Crivella. Também vou lhe chamar de Crivella, se você me permitir. Sim, fica à vontade. Nós nos conhecemos há muitos anos. Então, vamos chamar de Gerson e Crivella e vamos tocar a conversa para frente. Pois é, muito obrigado, agradecer aqui a este canal, a essa possibilidade, a essa oportunidade, agradecer também a toda a sua equipe que está trabalhando para que este evento dê certo, esse encontro nosso aqui, e me sinto muito à vontade de falar com você, falar com o seu público, que também é predominantemente sindicalista. Então, cumprimento aqui a todos que nos ouvem, a todos que assistem a esse canal que você coordena, que você leva com muita competência, Crivella. Eu entrei no direito, Crivella, por um acidente, na realidade, né? Eu não queria direito. Eu me preparei para fazer arquitetura, porque eu sou desenhista, né? E aqui no Ceará não tinha artes plásticas, não tinha faculdade de artes plásticas. E a arquitetura não era bem o que eu queria. Então, eu me preparei para arquitetura, fiz os exames de ingresso, né? Antes, para você fazer arquitetura, primeiramente tinha uma prova de seleção de desenho. Se você fosse aprovado nessa prova, é que então você poderia se inscrever no vestibular para arquitetura. E eu fiz a prova, passei, mas na hora de me inscrever, eu disse, não, eu queria artes plásticas, né? Não era arquitetura. Então, o que se aproxima mais de artes plásticas? Direito. Tem nada a ver, eu resolvi fazer direito. Né? E na outra faculdade, né, eu disse, bom, eu vou fazer 2 faculdades, a outra, qual é o curso, assim, de momento, que está crescendo, né, então é na área tecnológica. E aí, processamento de dados, era um curso que estava começando a bombar, então eu me preparei para processamento de dados. Aí, entrei na fila do vestibular para me inscrever e resolvi fazer pedagogia. E os meus colegas, quando souberam, né, que eu fiz, ao invés de arquitetura, fiz direito, ao invés de processamento de dados, eu me inscrevi para pedagogia, foi aquele converseiro, como é que você deixa arquitetura para fazer direito, como é que você deixa processamento de dados para fazer pedagogia, mas, enfim, Crivella, fez os 2, né, a pedagogia, faltou só a conclusão mesmo, mas hoje exerço as 2 profissões. Então, hoje eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, já há mais de 20 anos, e estou no Ministério Público desde 1993. Antes disso, quando eu concluí a minha faculdade, né, antes fui oficial de justiça, depois fui advogado trabalhista, e depois passei no concurso para juiz do trabalho, lá no Recife, e depois eu não me adaptei muito, eu queria muito ser juiz, mas não me adaptei muito à função. Achei melhor o Ministério Público, então fiz o concurso para o Ministério Público, passei, fiquei no Recife por 5 anos, e depois fui removido para o Ceará, porque o pessoal não me aguentava mais em Pernambuco, eram aquelas brigas danadas, né, com a representação classista, né, e, enfim, fui até ameaçado na época, em razão daqueles conflitos todos, recebi pressão interna, pressão externa, mas, enfim, fizemos um bom trabalho lá, e depois disso eu fui para o Ceará. Eu sou do Ceará, né, então voltei à minha terra natal. E cheguei no Ceará, enfrentei mais 2 problemas de cara, né? Um problema foi o concurso público, que a Constituição de 88 estabeleceu que o acesso ao serviço público, né, deveria ser por concurso público, e percebi que os municípios não estavam
realizando os concursos públicos. Então, eu cheguei logo de proa, como se diz aqui, e já instaurei um inquérito contra todos os 184 municípios para obrigá-los a realizar o concurso público. E isso gerou muito problema aqui também. E a outra questão que eu enfrentei aqui, juntamente com meus colegas, foi a questão do nepotismo. Então, tinha nepotismo no Tribunal Regional do Trabalho, e nós atuamos muito fortemente no combate ao nepotismo. Interessante é que a Procuradoria funcionava dentro do Tribunal do Trabalho, numa sala cedida, eram 3 salinhas cedidas pelo tribunal. E após essa nossa investida, combatendo o nepotismo, a então presidenta do tribunal disse que iria nos expulsar do tribunal, né? E nós não tínhamos para onde ir, não tínhamos outra sala. Então, a Procuradoria-Geral, emergencialmente, teve que arranjar uma nova sede e, de última hora, comprou uma sede, ajeitou a sede assim, o mais rápido possível, e nós nos mudamos para que pudéssemos continuar trabalhando no combate ao nepotismo, como mandava, e como manda, né, a lei. Então, foi muito interessante. E passei, então, depois como procurador regional, eu acabei assumindo a chefia, e eu estabeleci 3 metas para que cumprisse durante aqueles 2 anos de chefia. Uma das metas foi aproximar o Ministério Público do movimento sindical. Eu achava que o movimento sindical e o Ministério Público estavam muito distantes e precisavam se aproximar. Então, eu comecei um trabalho de entender o que era o movimento sindical. E eu lembro que uma das centrais sindicais foi a Conlutas começou a dialogar e a me inserir dentro das outras centrais também, dentro do debate com outros sindicatos, e isso acabou levando a que nós construíssemos ou instalássemos na Procuradoria do Trabalho do Ceará uma coordenadoria regional de promoção das liberdades sindicais. E essa coordenadoria deu tão certo que acabou, anos depois, pouco tempo depois, virando uma coordenadoria nacional, e hoje a CONALES, a Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical. Mas foi graças a uma luta que nós começamos internamente esse trabalho de aproximação. E também, Crivella e ouvintes, essa ideia de trabalharmos mais o movimento sindical não foi uma ideia só do Ministério Público, foi uma ideia também da academia. Dentro da Universidade Federal, nós temos um grupo de estudos que já faz tempo, desde 2007, desde 2006, nós temos um grupo de estudos chamado GRUP, e nós começamos a estudar o movimento sindical e achamos que precisávamos criar uma socialização de conhecimentos teóricos, acadêmicos sobre o movimento sindical e levar esses conhecimentos mais para a prática. E então essa ideia de aproximarmos as instituições públicas do movimento sindical surgiu desse grupo de estudos. E como eu assumi a chefia da Procuradoria, isso facilitou muito. E desde então, o trabalho de legitimação da Procuradoria e do Ministério Público perante o movimento sindical ter sido feito, Crivella. A partir dali, nós criamos o Congresso Internacional de Direito Sindical, você até integrou a programação de um desses eventos, um congresso que se tornou o maior congresso de sindicalistas mesmo, né, não de advogados, mas um congresso de sindicalistas, em que se troca a ideia com todas as centrais, sejam as centrais aferidas ou não aferidas, e também com conhecimentos jurídicos também. Então, isso nasceu no Ceará também, e hoje esse congresso se tornou o maior congresso de direito propriamente sindical e eclético no Brasil. E também uma outra coisa que nós adotamos aqui como uma prática, até com uma certa frequência, foi a participação do Ministério Público nas eleições sindicais. Então, nas eleições mais complicadas, o movimento sindical, depois que nós adquirimos essa legitimidade, porque, veja bem, não é chegar sem legitimidade alguma, dizendo, olha, eu vou fazer a eleição porque vai ser do meu jeito. Não é isso, mas sim
conversando, dialogando com o movimento sindical, indagando o que ele está precisando, conversando com as chapas e construindo um ambiente de diálogo, é que nós realizamos várias eleições sindicais, inclusive adotando o procedimento hora de mediação e hora de arbitragem. Então, nós já fizemos várias eleições adotando o procedimento de arbitragem pelo Ministério Público do Trabalho. E, para finalizar, né, essa primeira parte, Crivellio, dentro dessa aproximação que nós tivemos com o movimento sindical, fizemos grandes parcerias, grandes amigos também com o movimento sindical, e passamos a compreender o que é o movimento sindical, a compreender a dificuldade do movimento sindical, frequentamos, né, o movimento sindical, fomos aos sindicatos, várias vezes horário de almoço, sair da procuradoria e almoçar no sindicato, para conversar com o movimento sindical, às vezes ia tomar um café, né, com o sindicato, e na época das vacas gordas, né, os sindicatos ainda tinham o café da manhã para os seus funcionários, às vezes para aqueles trabalhadores que ficavam ali por perto. Então, essa aproximação me fez compreender muito do que seja o movimento sindical, a compreender também a greve, né, movimentos de greve. Sempre que tinha movimento de greve, paralisação, eu ia para essas greves, né. Teve até uma vez que eu falei para a empresa e para o sindicato, uma dessas greves muito grandes, né, os ânimos muito acirrados, e eu falei para eles, olha, o que vocês precisarem, vocês podem ligar para mim de manhã, de tarde, de noite, está aqui meu telefone, e entreguei meu telefone. Mal sabia eu que quando deu umas 3h30 da manhã, a advogada da empresa liga para mim, né? Ô, doutor Gerson, estamos com uma dificuldade aqui, está havendo uma confusão promovida pelo sindicato, e eu ainda dormindo, né? A esposa do lado, ainda, quem é que está ligando? É um advogado, mas a essa hora, 3h da manhã. E ainda hoje eu acho que ela não acredita que era um advogado que de fato estava ligando para mim, né? Mas, para surpresa dela, né, ela não ficou nada feliz com a segunda parte, né? Porque ligou a outra advogada, né? Ele disse, doutor Gerson, tem um sindicalista nosso, na realidade são 3 sindicalistas que foram presos. E a polícia os levou, nós nem sabemos para onde a polícia levou esses 3 sindicalistas, né? O que a gente faz? Aí, é outro ou é a mesma, né? Esse é outro advogado, e agora eu vou ter que sair, né? Vou ter que sair, vou lá na delegacia, mas a essa hora, não são nem 4h da manhã, eu disse, pois é, vou ter que ir. Aí coloquei o paletó e fui até a delegacia, né? Eu tinha uns colegas, né, policiais, e aí localizei onde é que os 3 estavam, os 3 sindicalistas, né? Estavam sendo já interrogados, e eu fui participar do interrogatório dos 3 sindicalistas, né? Então, eles foram interrogados na presença do Ministério Público para que não houvesse, né, nenhum equívoco ali naquela condução. E esses fatos acabou nos legitimando muito perante o movimento sindical, porque o movimento sindical, que antes tinha uma resistência muito grande ao Ministério Público, né, porque é Estado, né, poder, e tradicionalmente o Ministério Público comparece ao movimento sindical para bater, né, o movimento sindical, e o movimento sindical começou a perceber, olha, nós temos alguém que pode conversar com a gente, que pode ser parceiro, e a legitimidade, então, nós adquirimos aí. Hoje em dia, quando eu saí aqui do Ceará, porque fui recentemente promovido a subprocurador-geral, estou lotado em Brasília, na Procuradoria-Geral, mas quando eu deixei o Ceará, ainda essa confiança para resolver muitos problemas de diretorias, problemas internos, nem sempre formalizado, nem sempre de maneira formalizada, porque o movimento sindical, às vezes, tem medo de formalizar uma denúncia, às vezes tem medo de formalizar um pedido de mediação, porque isso pode virar outra coisa, se transformar em outra coisa. Então, a gente acabou servindo como um mecanismo de diálogo dentro do movimento sindical. E hoje, né, eu estou tentando, recentemente, está muito recente essa minha promoção, mas a minha intenção é compartilhar essa experiência que eu tive aqui no Ceará, né, no movimento sindical, levar isto também para meus colegas da Procuradoria-Geral do Trabalho.
e ver o que a gente pode fazer com essa experiência, né, agora de uma maneira mais ampla, Crivellio. Gerson, acho que a gente pode recordar para as pessoas que estão nos acompanhando aqui que o Ministério Público do Trabalho, até a Constituição de 88, eram nomeados, né? O famoso juiz, desembargador, presidente aqui do TRT de São Paulo, responsável pela obra do Fórum Rui Barbosa, o Nicolau, né, dos Santos, que acho que faleceu no ano passado. Não sei se foi ano passado ou foi esse ano que ele faleceu. Estava ainda em prisão domiciliar, né, quando faleceu. E ele era uma pessoa, um servidor federal ligado ao serviço de informação, é isso que se sabe hoje, que foi designado para trabalhar na Procuradoria Regional do Trabalho, para se tornar procurador, acho que no final dos anos 70, início dos anos 80 em São Paulo. Depois ele salta da Procuradoria pelo 5º Constitucional para o Tribunal Regional do Trabalho. Então, a Procuradoria, quando no final dos anos 70, que o Ministério Público do Trabalho já existia e os sindicatos estavam retomando as mobilizações, o Ministério Público do Trabalho era visto como um braço do regime autoritário, né? Como alguém que está ali, vai à eleição, não para facilitar que a eleição seja regular, honesta, democrática, ia lá para vigiar, para saber quem era, quem estava ali para difundir ideias questionadoras do regime autoritário ou da imagem do patronato, etc. Então, as pessoas, quando se tenta aí rever o passado, né, que o Brasil está... o pessoal que está no governo hoje, no poder, está querendo reconstruir a história do passado, o Ministério Público foi vítima desse trabalho absolutamente distorcido que a ditadura fez do Ministério Público do Trabalho. Acho que isso, inclusive, leva o trabalho da sua geração, que é de reconstruir as relações com os atores sociais, porque os atores sociais, eu mesmo, quando era advogado recém-formado, quando dizia que vinha vindo o procurador, já se benzia, porque você vai vir problema, né? Não vem solução, vem problema, não vem gente para ajudar ambos os lados se encontrarem, mas vinha para reprimir os sindicatos, geralmente. Então, isso eu acho que é só para fazer esse esclarecimento, que acho que as pessoas, novas gerações, não têm conhecimento. Eu acho que o Ministério Público sempre foi essa instituição que a gente tem hoje, que é uma instituição regular, com concurso público, com toda a proteção, com uma lei federal regulando o poder que o Ministério Público tem para atuar, para propor ações coletivas, que é uma conquista do Estado Democrático. O Ministério Público que nós temos aqui, que você é um exemplo, é um representante aí dos melhores que nós temos no Ministério Público, é um fruto de um Ministério Público do Estado Democrático de Direito, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ir, só que você deve ter convivido com pessoas, com essas figuras também, que vieram desse período, desse passado nebuloso aí de que o Estado era órgão de controle dos sindicatos, de repressão, enfim. Mas vamos falar do futuro, isso é só para fazer para a gente deixar claro, quer dizer, qual é o desafio de pessoas que enxergam o Ministério Público com esse papel, inclusive de sustentação do regime democrático na relação com o capital-trabalho, né? É isso que no fundo, é isso que faz o Ministério Público, né? Garantir o primado da igualdade, que é uma das bases de sustentação do regime democrático, onde que ele atua para equilibrar de fato as partes no conflito capital-trabalho, ele está cumprindo uma das obrigações dos primeiros artigos da Constituição, que é a manutenção do regime democrático. Mas eu queria falar um pouco aí antes de nós falarmos do TST, que eu acho que é um novo desafio, falar um pouco, você tem um trabalho, e aí um pouco para fazer o comercial aqui para o nosso próximo evento, como é que esse trabalho que você tem feito na universidade, não só seu, mas de outros professores, de relação, de tomando como campo temático a relação capital-trabalho, a relação coletiva, especificamente entre sindicatos e empregadores. Fala um pouco sobre esse trabalho, que órgãos dentro da Universidade Federal trabalham com isso, o que vocês têm feito, que eu acho que é uma coisa que as pessoas também não conhecem esse seu trabalho no Sul. A gente ouve falar do Dr. Gerson como um procurador de garra, né, combativo, etc., mas tem esse trabalho acadêmico. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa experiência também. Crivellio, eu lembrei, você falando aí um pouquinho da história, quando eu cheguei aqui no Ceará, né, voltado do Pernambuco, eu fui ajuizar uma ação civil pública, logo nos primeiros dias que eu cheguei. E a distribuição não quis receber.
porque era uma ação muito nova, que nunca tinha sido ajuizada, nenhuma ação civil pública, o pessoal nem sabia da existência de ação civil pública na Justiça do Trabalho. Eu estou falando isso mais ou menos de 95 para 96. E eu disse, não, mas eu tenho que ajuizar a ação. Não, mas não existe, não pode. Aí o funcionário foi lá, puxou a relação das ações, né, nominadas. Enfim, eu tive que ligar para o presidente do tribunal, e narrando a situação, e o presidente do tribunal foi que ligou para o funcionário e disse, olha, coloque aí nome qualquer, petições diversas, qualquer nome aí, mas receba essa ação. Aí foi que o funcionário recebeu a ação. E eles estão falando de 96, né, Constituição de 88, né, veja aí, o Ministério Público, ele é da década de 30, ele é da década de 30, então, e o TRT do Ceará, a Justiça do Trabalho do Ceará também é dessa época, da década de 30, porque esteve dentro daquelas primeiras 7, né, criadas, 7 regiões, depois veio a 8ª, então eram as primeiras 7 regiões. E... Poxa, esse dado que você está dando é um curioso, eu não sabia, eu achei que naquele momento esse trabalho era ligado ao Ministério do Trabalho, não era, já era Ministério Público, tratado como já era Ministério Público. Nós nascemos os 3 juntos, né, no decreto de 34, que teve uma alteração em 37, foi o Ministério do Trabalho, logo depois quase juntos mesmo, não lembro se o decreto era o mesmo. E a Justiça do Trabalho era uma reconfiguração das juntas e a Procuradoria do Trabalho, né? A Procuradoria Regional do Trabalho. Então eram os 3, nascemos os 3. As juntas administrativas que foram criadas em 91, né? Aquelas juntas administrativas. Exatamente. Antes é que tudo era junto, né? Mas quando resolveram criar todos os órgãos bem direitinho para aplicar a legislação nem tão nova, né, social, que foi um resultado das lutas da década de 20 e da década de 30, aí nós realmente nascemos como autônomos, mas tudo ainda administrativo, a Justiça do Trabalho também era administrativa na década de 30. Então, depois de tanto tempo, né, de 30 até 96, veja, ainda não se conhecia a ação civil pública, né, no âmbito trabalhista. E outros colegas também, outras regiões também passaram por problemas semelhantes, né, questões semelhantes. Mas na academia, nós temos estudado muito esses assuntos e muito movimento sindical. Por exemplo, nas faculdades de Direito, onde é que se tem uma disciplina específica de direito sindical? Normalmente não se tem nas faculdades. As faculdades, os cursos de Direito têm Direito do Trabalho 1, que é aquela parte mais de principiológica, contrato de trabalho, né, jornada, tem a parte de Direito do Trabalho 2, que costuma ser rescisão contratual, FGTS, estabilidade, e assim, no cantinho perdido, tem o Direito Coletivo do Trabalho, né, dentro do Trabalho 2. E aqui no Ceará, nós resolvemos também, iniciativa do nosso grupo de estudos, que é o grupo, resolvemos provocar a universidade, né, para a criação de disciplina chamada Direito Sindical. E depois de um ano e meio de luta aí, conseguimos criar, ainda como optativa, mas pelo menos temos já essa disciplina, Direito Sindical, então conseguimos criar na graduação da Faculdade de Direito. E levamos também essa ideia para a pós-graduação, mestrado, doutorado. Hoje em dia nós temos uma disciplina que é ministrada em forma, por enquanto, de seminários especiais, que é o direito sindical comparado, né? Então, nós estamos agora desenvolvendo estudos sobre o direito sindical comparado. E justamente para suprirmos a lacuna que se vê muito nas outras faculdades. Começamos a fazer eventos, a desenvolver estudos, e começamos a precisar também de dinheiro, né, para fazer esses eventos. O movimento sindical nem sempre tinha condições, ou então conseguia colaborar conosco, porque a universidade a gente não conseguia nada pela universidade, pelo Ministério Público muito pouco, né, também, até por razões legais, e aí resolvemos criar mais uma via, e essa via veio através da institucionalização de uma escola, chamamos Escola, né, com X, e dentro dessa escola é que nós passamos a ter outros horizontes, inclusive
a parte de eleição sindical. A eleição sindical, Crivella, é interessante porque, pela Conales, nós já víamos fazendo eleição sindical, inclusive eleição sindical eletrônica, já fazia muito tempo. Não sei se vocês se recordam, em 2013, teve aquele grande conflito no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, da eleição dos rodoviários. E foi uma eleição muito pesada, né? Morreu muita gente ali, e os vídeos mostram, sabe, coisas absurdas. Era uma eleição com um grau de violência muito grande, muito grande. Ali, definitivamente, o movimento sindical não tinha condições de realizar aquela eleição. Então, nós fomos provocados pelos sindicatos, pelas chapas. O juiz da ação também provocou o Ministério Público, na época eu estava na Conales, e fomos fazer a eleição. Essa eleição, ela envolveu, Crivella, para você ter uma ideia, ela envolveu aproximadamente 400 policiais militares. Por 400 policiais militares, 6 equipes da Polícia Federal, 2 equipes da Polícia Rodoviária Federal, e não lembro quantas equipes e viaturas da Polícia Civil. Mas foi praticamente uma operação de guerra que a gente teve que montar. E as eleições não tinham outra forma se não fossem eleições eletrônicas. Então, a Procuradoria do Ceará desenvolveu um sistema eletrônico, ela já tinha desenvolvido, estava engateando, aprimorou em 2013 e realizamos as eleições na categoria dos rodoviários em São Paulo. Então, começou aí. E aquela experiência para nós foi muito interessante, aprendemos muito e passamos a compreender que realmente em algumas situações, primeiro, o Estado precisa intervir, não é nem intervir, mas no sentido de auxiliar o movimento sindical a realizar as eleições quando ele não tem condições de fazer, e a metodologia, né, o método de eleições eletrônicas. Algumas situações, não só essa modalidade ela é cômoda, como ela é imperiosa. E, recentemente, a Excola, Excola se escreve com X, Excola, o site é www.excolasocial.com.br. Pela Excola temos um grupo de professores, estudiosos do direito do trabalho, especialmente do direito sindical, e nós só lidamos com matéria trabalhista, principalmente direito sindical, nos especializando em direito sindical. E agora, recentemente, pela Excola, foi desenvolvido também um sistema eletrônico de eleições sindicais. Começamos a estudar o sistema de eleições e detectamos o seguinte: normalmente os sistemas de eleições são desenvolvidos por técnicos de TI, tecnologia da informação. Raramente está do lado do técnico de informação, de tecnologia de informação, um advogado, dizendo para ele o que pode, o que não pode, né? Olha, pode fazer assim, pode fazer aquilo, né? Nesse ponto é ilegal, não pode ter essa permissão, o sistema não pode ter essa permissão, ou o sistema deve ter esta outra permissão. Normalmente, o que se chama de eleições digitais, não é eleição digital. Muitos dos aplicativos que se referem à eleição digital, na realidade, é uma votação digital. É só a votação, porque a eleição é um processo mais amplo, né? Tem desde a inscrição das chapas, a impugnação das chapas, a decisão pela comissão eleitoral, a participação dos advogados, não pode ser vedada nenhuma participação dos advogados, a dialeticidade na lista de eleitores, né, na verificação da lista de eleitores, porque muitas vezes a lista de eleitores ela é confeccionada só pelo sindicato, e só quem vê, quem tem acesso, inclusive de modo precedente, é a chapa da situação. Então, ela tem todos os dados do eleitor, tem o nome, tem o telefone, endereço, tem tudo. E a outra chapa de oposição não tem nada, né? Então, esses detalhes, eles precisam ser considerados em uma eleição que se pretenda ser democrática e que se pretenda ser igualitária, né? Tem que assegurar chapas a mesma, a paridade de armas, né? Como se diz
para que a democracia possa ser feita. Então, nós desenvolvemos um sistema eleitoral semelhante ao PJE, em que permite a inscrição de chapas já de forma eletrônica, a impugnação de forma eletrônica, a participação do advogado de forma eletrônica também. É um processo digital. Lá tem a defesa, a contestação, a impugnação, a decisão da comissão eleitoral, porque parte desses sistemas digitais, Crivelli, suprime, viola o estatuto porque suprime o papel, as atribuições da comissão eleitoral. Então, fica tudo entregue a um sistema e a comissão eleitoral não desenvolve as suas atribuições, que é analisar as impugnações, é analisar a regularidade ou não de um detalhe daquele pleito. Então, se coloca tudo para o sistema resolve como se aquilo estivesse tudo correto. E não é verdade. Há muita coisa a ser discutida em uma eleição digital. Se os advogados bem entendessem uma eleição sindical e fizesse uma reflexão dentro desses modelos digitais que estão sendo construídos ou vendidos pelo mercado, anulariam boa parte das eleições digitais. Então, eu diria que pelo menos metade seriam nulas. Esse é um tema fascinante, e só voltar aqui fazer o comercial outra vez, que a semana que vem nós vamos fazer, a menos que tenha que o Dr. Gerson e a equipe da universidade tenham dificuldade de agenda, nós vamos fazer um seminário de formação específico sobre isso. Então, eu aqui já fez, o Dr. Gerson já fez aqui o comercial, que vai ser o núcleo central da nossa discussão nesse webinar. Agora, eu queria explorar um pouco mais a discussão da escola. Vocês tem programa de mestrado, de doutorado? Como é que as pessoas que querem, porque, sabe o que acontece, doutor Gerson? Diz a lenda que só tem mestrado e doutorado em direito coletivo ou de direito do trabalho no estado de São Paulo, aqui em São Paulo, na capital. Quer dizer, como é que são esses programas? Eu acho que a gente tem que divulgar isso para o país. Como é que a escola interage com os programas de mestrado e de doutorado da universidade lá do Ceará? Nós estávamos caminhando bem para uma especialização realmente sindical, não só coletiva, mas sindical. E aí veio a crise, né, veio essa pandemia e nos atrapalhou. Antes tivemos o problema financeiro do movimento sindical, mas isso aí era superável, e aí quando chegou a pandemia foi preciso a gente repensar o modelo, né? E esse modelo está sendo repensado, eu diria que tem 95% ou um pouco mais concluído para que esses cursos sejam feitos todos em EAD. Uma dificuldade que nós enfrentamos, Crivelli, foi da qualificação dos próprios sindicalistas, eles acessarem essas plataformas. E percebemos, né, em razão dessa pandemia, que uma positiva perplexidade, que o movimento sindical se adaptou bem, conseguiu aprender com certa facilidade as novas tecnologias, e isso foi muito positivo. Sob o ponto de vista pedagógico, nós sentimos uma dificuldade, mas isso levou mais de um mês a gente pensando como é que nós faríamos, Crivelli, um curso em que, ao mesmo tempo, atendesse interesse de advogados, com o nível jurídico do advogado, a qualificação do advogado, com o nível dos sindicalistas, né? Porque sabemos que tem sindicalistas semi-analfabetos, tem uns muito preparados, mas também tem os semi-analfabetos. Então, como é que nós poderíamos fazer esses cursos? Não conseguimos ainda mestrado pela universidade, através da escola, ainda não conseguimos, né? E demoraremos, talvez, a fazermos um mestrado pela escola. Mas estamos vendo a possibilidade de termos disciplinas na Universidade Federal do Ceará abertas ao público que queira fazer em matéria sindical. E o interessante, Crivelli, a respeito desses cursos que fazem pela escola, é a adaptabilidade ao cliente, chamemos assim. Eu vou lhe contar aqui um caso. Teve uma entidade sindical
que disse que estava querendo qualificar os seus trabalhadores para a greve, não é? Então, nos pediu um curso. Olha, quero fazer um curso de greve. E conversamos, então, com a diretoria, para entender a necessidade da diretoria, como é que queria. E foi muito interessante, porque a diretoria disse, olha, nós queremos fazer o curso, mas com experiência prática na greve. E nós fomos atrás onde é que estava havendo greve, né? Então, descobrimos categoria tal, estavam de greve, e fizemos um curso levando para as assembleias de greve, para as manifestações de greve, o grupo de alunos, todo mundo vestidinho, com aquela roupinha, né, identificadora de que eram alunos do curso tal, estavam ali para aprender greve. Então, levamos e fizemos um curso prático sobre greve com a diretoria do sindicato, ao final do qual todo mundo fez o relatório, né, o que aprendeu, o que não aprendeu, depois a gente levou para a sala de aula, né, para discutir. Então, assim, são cursos mais do que teóricos, são cursos que a gente prefere também que sejam práticos, que ao mesmo tempo dê um sentido de discussão, né, de compreensão dos fenômenos sindicais, mas também da aplicação efetiva. Como é que se aprende uma greve? Como é que se faz uma greve? Como é que se vê uma greve? É indo para dentro de uma greve, né? Então, a gente fez desta forma. E o pessoal foi para dentro da greve, né? Então, saiu todo mundo muito, muito feliz, muito, muito alegre, muito contente. Uma mediação, como é que nós fazemos nossos cursos de mediação? Nossos cursos de mediação são feitos experimentando a mediação, com casos práticos em direito coletivo. Então, não são aqueles cursos, vamos ver como é que é nos Estados Unidos a teoria do conflito, e aí como é que é o conflito familiar. Não interessa o conflito familiar, nós estamos tratando de um conflito que tem as suas nuances, que é o conflito coletivo, é completamente diferente de um conflito individual, mas de longe, né? Os atores são diferentes, a periodicidade já é certa desse conflito, a dimensão é maior, o trabalho, são várias negociações dentro da negociação que a diretoria faz, que o advogado faz, né? O advogado está na mesa e a gente sabe, né, com a experiência, que esse advogado que está na mesa, ele já negociou com a direção o que ele vai falar, quais as cláusulas, né, até que ponto ele pode ir, o que ele pode dizer, o que ele não pode, o que ele passou pela diretoria, que passou pela assembleia. Então, são negociações dentro das negociações, e isso é importante ver. Então, normalmente, nós não comulgamos que nesses cursos de mediação, seja dado um tratamento cível, como se fosse uma negociação cível, ou negociação comercial, não é. Então, são negociações dentro do direito sindical, dentro da realidade coletiva. Uma cláusula, até que ponto uma cláusula é importante, até que ponto aquela cláusula pode ser trocada por outra, e por que ela vai ser trocada, porque os compromissos que podem ser firmados para o ano seguinte, né? Então, é muito rico, a mediação coletiva, ela é muito rica, fica todo mundo se estudando, né? Todo mundo analisando. Para finalizar esse aspecto, Crivelli, eu queria contar aqui uma coisa. Eu fiz, neste período de pandemia, aproximadamente, eu acho que mais de 100 mediações coletivas. Puxa. Entre aquelas formalizadas, né, e aquelas que, às vezes, as partes procuraram, dizem, mas, doutor Gerson, não instaura mediação, não, porque a gente quer conduzir entre nós, mas não queremos o Ministério Público. Para nós, o senhor não é Ministério Público. Tá bom, então vamos conduzir. Mas eu já fiz mais de 100 nesse período. Mas teve uma mediação, logo no início, que eu fiz pelo Ministério Público, e eu fiquei meio desconfiado, foi assim que surgiu a pandemia, aquela história, né, o mundo vai se acabar, né, vamos acabar com as cláusulas coletivas, né, teve aquele medo recente, aliás, imediato, né, e muitos sindicatos embarcaram, né, começaram logo a vender as cláusulas, a dar as cláusulas, perder as cláusulas em troca da suposta permanência no emprego que não ocorreu. E numa dessas negociações iniciais, eu comecei a fazer uma pergunta ao sindicalista, né, dos trabalhadores. Olha, mas por que você quer isso? Você não está vendo que essa cláusula
pode não ser muito boa para os trabalhadores, né? E à proporção que eu fui fazendo as perguntas, Crivellio, eu notei que o sindicalista baixava a cabeça, né? E ficava como se fosse mexendo em algum celular, alguma coisa. E eu comecei a desconfiar que, na realidade, ele estava pedindo a permissão ao patrão, né? Na realidade, ele estava se informando com o patrão que estava sentado e fazendo as audiências online, né? E aí eu comecei a perceber, rapaz, então aprendi logo de início, aprendi mais uma coisa. As audiências online de mediação, elas requerem um cuidado muito maior, porque a gente não sabe o que está se passando do outro lado da telinha, né? E aí, para não ser grosseiro, eu disse, pessoal, nosso tempo da audiência era só meia hora, já passamos 40 minutos, vou ter que encerrar, né? Seu fulano, depois eu ligo para o senhor aí, viu, tá? Aí encerrei, depois eu liguei para o sindicalista, rapaz, que isso é uma coisa dessa. Não, doutor, já estava fazendo, tá, você não pode dizer isso para mim, não. Aí eu sou seu amigo, rapaz, como é que você vai fazer uma coisa dessa? Enfim, ele estava, né? Ele estava. Agora, doutor Gé, o senhor foi promovido agora para Brasília, né? Foi. Explica um pouco para nós qual é a função que o senhor vai exercer lá, quais são os desafios novos que enxerga nessa função. Eu acho que isso ouvindo esse detalhe aí sobre a mediação, o quanto não tem para contribuir, você tem para contribuir com a discussão dos núcleos aí de mediação, de conciliação, que funcionam nos tribunais todos regionais, e agora falando a partir do TST, né? Quais são as funções do Ministério Público e as suas funções específicas ali no TST? Eu fui recentemente promovido e estou chegando agora na Procuradoria-Geral, né? Estou tomando pé, conhecendo como é que ela funciona realmente, né? Mas a minha intenção... Aliás, eu quero fazer antes um agradecimento, Crivellio, às centrais sindicais. Com a minha chegada a Brasília, as centrais sindicais promoveram um almoço de recepção à minha pessoa. E eu fui ao almoço, né, muito agradecer todas as centrais, estavam lá todas as 6 centrais auferidas, compareceram. Foi a primeira vez que as centrais sindicais fizeram algo semelhante para um membro do Ministério Público, né? Principalmente em Brasília. Nunca ouvi falar isso, que me consta a primeira vez. E, assim, como eu fui recepcionado pelas centrais sindicais. Isso reflete, primeiro, a proximidade que a gente criou com as centrais sindicais, com o movimento sindical, e, de outro lado, a esperança, né, que as centrais sindicais depositam, né, fico pensando, bom, chegou o subprocurador, agora o subprocurador vai auxiliar o movimento sindical, né, nos seus conflitos, nas suas dificuldades, e, ao mesmo tempo, nos dá também uma responsabilidade maior em contribuir com o movimento sindical. O Ministério Público está regulamentando agora os núcleos de mediação, que é profissionalizar mais as mediações. E tenho a intenção, já fui indicado para participar de um desses núcleos, agora pela Procuradoria-Geral do Trabalho, né? Mas tem muita coisa que eu acho que nós podemos auxiliar o movimento sindical, além das negociações coletivas. Parte dessas negociações coletivas, Crivellio, veja aí o que ocorreu com os Correios, né? Os Correios foram detonados, né, no último dissídio coletivo, né? E outras categorias também vêm sendo detonadas nos dissídios coletivos. Até digo para o movimento sindical, olha, evite dissídio coletivo, né? Este não é o momento do movimento sindical procurar esse tipo de ação, né? A tempestade está muito grande, a maré está muito alta, não é o momento de se judicializar conflitos sindicais, né? Ou a preferência que sejam resolvidos pelos próprios movimentos sindicais, pelos próprios sindicatos, pelas próprias entidades sindicais, né? E o Ministério Público pode ser uma via importante na construção dessas negociações, dessas mediações, sem a intenção de enquadrar o movimento sindical, porque o mediador tem que ter essa sensibilidade, ele é um mediador, ele não pode chegar, né, querendo enquadrar o movimento sindical, como às vezes algumas mediações fazem, né?
Então, esse amadurecimento é muito importante. E o acompanhamento dos dissídios coletivos no Tribunal Superior do Trabalho. Temos os colegas que atuam no Tribunal Superior do Trabalho, e vou integrar esta fileira dos que atuam no Tribunal Superior do Trabalho, e levo para essa minha atuação toda essa experiência que tenho, né, que adquiri ao longo dos meus 30 anos, né, quase 30 anos aí, de Ministério Público. E desse tempo todo, só lida com o movimento sindical, eu já tenho mais ou menos uns 20 anos, Crivella, que lido com o movimento sindical, com greve, mediação, negociação. Então, eu acho que eu vou me esforçar, né, para auxiliar na resolução de conflitos coletivos do trabalho perante o Tribunal Superior do Trabalho e acompanhar os dissídios também, recorrendo quando for necessário, intervindo dentro das possibilidades, né? Eu acho que essa medida nós podemos fazer. E há muita coisa para fazer pelo movimento sindical ainda, né? Tem questões aí de registro sindical também, que precisa ser muito bem estudada, né? Questões administrativas, tem o custeio sindical, precisamos dialogar sobre o custeio sindical de modo amadurecido, não é só querer o imposto sindical, que é a contribuição compulsória, de volta, que não volta, essa não volta mais, né? Precisamos construir um modelo de custeio de forma responsável, talvez pensar até numa forma responsável de autorregulação do próprio movimento sindical. É melhor que o sindicato regulamente alguns itens seus, alguns princípios, do que deixar que o Estado chegue regulamente, né? Então, por exemplo, eleição sindical, mandato sindical de 10 anos não tem sentido, né, Crivella? E nós temos vários sindicatos, né? Não tem, de 10, 12, eu achei um até de 20 anos, de 20 anos. Eu fiz uma monarquia, virou quase uma monarquia dentro do sindicato. Eu fui fazer uma eleição que era de 15 anos, o sujeito já fora reconduzido, estava há 30 no sindicato, e ele era candidato a terceira vez, né? Quer dizer, iria para 45, não pode, né? Esses dados não pode, isso mancha. Evidentemente existem muitos abusos, né? Esses abusos. Agora então, desculpa, pode esses concluir. Esses abusos, eu acho que eles precisam ser tratados dentro do próprio movimento sindical, né? Com responsabilidade. Não é para ser do Estado, é para o próprio movimento sindical observar, fazer as suas considerações, né, e conversar, dialogar, e, pessoal, vamos estabelecer mandato sindical, o máximo 5 anos, por exemplo, né, e pronto, mas são regras que o próprio movimento sindical precisa estabelecer, até para uma questão de sobrevivência perante a sua base, né, perante os trabalhadores. Eu, particularmente, não sou muito simpático com mandatos muito longos, né? Eu acho que porque a negociação coletiva e a contratação coletiva presume representatividade. Até o empregador que de boa fé negocia com o sindicato, ele tem que ter segurança que o sindicato que negocia representa a sua base, inclusive para honrar o acordo negociado, né? E mesma coisa o sindicato trabalhador em relação à empresa. Então, portanto, mandatos muito longos, às vezes, podem distanciar, né, a direção da representação, não há a menor dúvida. Agora, eu só citou aqui um exemplo, que foi da negociação dos Correios, né? Eu queria só lembrar que a Comissão de Peritos da OIT diversas vezes já recomendou ao governo brasileiro que apresentasse um projeto de revogação do 623 lá da CLT, que é aquele que diz que a negociação coletiva não pode, sobretudo as empresas estatais, né, nas sociedades de economia mista, não podem contrariar a política econômica do governo. Eu acho que esse aspecto, esse detalhe, inclusive, do trabalho que os peritos já fizeram em Genebra sobre isso, precisaria ser reforçado essa discussão lá dentro do TST, né? Chamar a atenção dos ministros que essa é uma norma que internacionalmente já vem sendo insistida muito. Eu acho de um grau de intervenção tão ríspida, alguém mandar uma carta para a empresa fazendo um juízo, fazendo uma advertência para a empresa que está negociando de boa fé, assim, que ele não pode fazer isso, não pode negociar isso, não pode negociar aquilo. Quer dizer, eu acho isso um descuido do magistrado monumental. Eu acho que não se espera num regime democrático, com liberdade sindical, que o juiz possa fazer isso, né? Fazer esse tipo de atitude, né?
de recomendar a parte que é comportamento. Isso para mim extrapola em muito o papel jurisdicional. Mas aí eu perguntaria o seguinte, eu acho que essa é a sua participação nesses processos todos, como é que a gente pode aumentar o grau de consciência democrática aí, né, da Justiça do Trabalho, dos sindicatos que recorrem ao TST? Eu acho que esse é um desafio monumental, né? Aproximar mais os atores todos, a Justiça do Trabalho, os atores sociais, de uma concepção mais democrática, que o conflito faz parte da relação capital-trabalho e que as partes precisam entender que é negociar e, mais uma vez, negociar, que esse é o caminho de construção de uma solução democrática, né? Não sei o que você pensa disso, sobre essas questões. Antes da pandemia, eu acho que era fevereiro, mais ou menos, eu ia sair da biblioteca da faculdade, cheio de livros, né? O Cesarino Júnior. Eu acho que o livro mais novo que é em mãos era o do Cesarino Júnior, né? Ali da década, finalzinho de 20 para 30, né? E um aluno... Apontamentos de direito corporativo do pai do Evaristo Moraes, o pai, aquele... Teoria do Salário, né, de 1908, né? Enfim, eu ia saindo com alguns livros antigos, eu acho que uns 6 livros, mais ou menos, e um aluno, né, do mestrado, ô professor, o senhor está fazendo uma pesquisa histórica, né? Ele disse, não, eu estou me atualizando no direito do trabalho, porque nós retroagimos agora 100 anos, né? Então essa aqui é a bibliografia que eu tenho de ponta. Aliás, disse isso. Eu tive o privilégio de fazer um texto sobre o apontamento do direito operário do Evaristo de Moraes. Foi um desafio que a Ana Matra me deu, está publicado lá naquelas coleções da Ana Matra, eu tive que fazer uma pesquisa histórica, né? E exatamente a impressão que a gente tem é isso. Está aí, estamos mais uma vez à frente da tentação autoritária, né? O Dr. Gerson, eu queria, assim, como nós já estamos conversando aqui há 55 minutos, incrivelmente passou muito rápido, eu queria que quais são as últimas considerações finais que você gostaria de fazer sobre esse tema, e mais uma vez lembrar os nossos ouvintes aí, as pessoas que nos ouvem no formato podcast ou no YouTube, que nós vamos estar outra vez com o Dr. Gerson a semana seguinte, discutindo seminário de formação. Vocês vão receber convite tanto via redes sociais como o WhatsApp, aqueles que já se cadastraram conosco, para se inscrever no webinar que vai discutir tanto com o Dr. Gerson como representantes da universidade que trabalham o software, esse software que foi desenvolvido aí com muito rigor, com muita busca inclusive de precisão não só tecnológica, mas de precisão jurídica também, e discutir todos esses novos desafios. Então, quais as suas observações finais e já dando aí até breve para os nossos ouvintes, porque nós vamos voltar com os seus conhecimentos na semana que vem. Então, quais são as suas observações finais que gostaria de fazer aqui no Crivelli Convida? Crivelli, eu gostaria, dentro dessas considerações finais, fazer só uma consideração numa pergunta que você fez. Eu acho que o movimento sindical não pode esquecer a sua base. E os poderes constituídos, seja qual for o poder, só reconhece sindicalista que tem base, só reconhece sindicato que tem base. E para combater as injustiças sociais, é preciso que se tenha movimento de base. Não é só movimento de cúpula, não, aí é outra história. Mas tem que ter, sobretudo, um movimento de base, o trabalho com os trabalhadores, convencimento aos trabalhadores, sabe, puxar para a grande batalha social. Eu acho que deve ser isso. E eu quero parabenizar, Crivelli, por este espaço que você tem, maravilhoso esse espaço, dizer que eu estou à disposição, né, tanto de você, quanto do movimento sindical também, que precisar conversar. Eu espero que na minha nova função eu faça pelo menos uma parte do que eu consegui no Estado do Ceará. Eu gostaria dessa mesma aproximação com o movimento sindical, agora certamente será um movimento sindical mais de cúpula, de centrais, de confederações,
não é? Talvez das grandes federações também, mas enfim, mas estou aberto. Já conversei com o meu gabinete, com os funcionários, né, e disse, olha, o meu gabinete é aberto para o movimento sindical, para todo mundo, mas também, principalmente para o movimento sindical. Advogados, estou sempre aberto. Quem quiser conversar, não tem nenhuma dificuldade no gabinete. Nesse momento, nós estamos ainda em atendimento online, né, em razão da pandemia, mas também assim estou pronto ao atendimento. E parabéns, Crivellio, por esse espaço. Eu acho que você é a pessoa ideal para ter um espaço como esse, pela sua história, não só uma história de advocacia, mas também uma história acadêmica. Eu tenho lido seus textos, seus artigos, e os tenho citado sempre que eu estou pesquisando também, e eu vejo que dentro da nossa área de movimento sindical, dentro do direito sindical, você é realmente uma das pessoas que pensa o movimento sindical. E isso é bom, pensar o movimento sindical, e este é o momento de pensarmos juntos o movimento sindical. Então, mais uma vez, agradecer, Crivellio, a você e às pessoas que nos ouvem, e a toda a sua equipe. Muito obrigado. Olha, nós conversamos aqui com o Dr. Francisco Gerson Marques de Lima. Isso foi uma aula de democracia, é uma atuação profissional que dá dignidade política e dá dignidade democrática para o trabalho indispensável do Ministério Público do Trabalho, debaixo de uma Constituição democrática, do Estado de Direito Democrático, que agora vai estar na linha de frente do Ministério Público no Tribunal Superior do Trabalho, defendendo a aplicação da lei, defendendo a Constituição, defendendo todos esses compromissos democráticos. Eu já digo aqui de antemão que nós queremos muito aqui, a Ana Paula, que é a nossa produtora, o Renan Almeida, que é o nosso produtor técnico, queremos aproveitar mais, explorar mais esse trabalho que a Universidade do Ceará tem, que a escola tem. Vamos agendar outras conversas aqui e vamos convidá-lo outra vez para voltar, além dessa discussão que nós vamos ter. Todos se sintonizem a semana que vem, procurem nas suas redes sociais o webinar com eleições sindicais digitais, episódio número 2, porque nós já fizemos um anterior, dessa vez com essa fantástica figura que é uma satisfação e uma alegria para o país ter um membro do Ministério Público com essa estatura moral, ética e compromisso com a democracia. Muito obrigado a todos e a todos que nos acompanharam aqui. Até o próximo episódio e até a semana que vem também, outra vez com o Dr. Gerson aqui. Até lá. Obrigado a todos e todas.